Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui que eu vos falo mais uma vez é o professor Alessandro, professor mestrando de língua portuguesa, literatura e redação para Enem e primordialmente para concurso público. Você está estudando para concurso e provavelmente a banca aí que vai promover esse concurso é a banca Instituto Consulpan. Se a resposta é sim, então preste muita atenção nesse vídeo aqui que eu vou comentar uma prova recente, a prova de língua portuguesa aplicada bem recentemente, neste ano de 2024, tá? Eu vou explicar para você aqui, comentar as 10 questões, tá? Eu aproveitei para fazer aqui, mudar um pouquinho o roteiro que eu venho adotado, e sabendo que tem ajudado muita gente aqui nesse Brasilzão. Então, veja só, gente, na verdade, eu peguei aqui essas 10 questões e comentei aqui, sugerindo vídeos meus, no meu canal no YouTube, e também alguns conceitos chaves, né? Porque você vai ver já já na primeira questão que caiu nessa banca aqui, eu já vou lhe falar sobre um assunto que ele tem a tendência de ser mais frequente em provas de concurso, inclusive na banca, ser exigido para a banca, pela banca, né? Instituto Consulpan. Essa aqui praticamente está no Brasil todo, tá? Então, no Pará, por exemplo, no estado do Pará, mais recentemente, né, ela vai promover o concurso de Conceição do Araguaia. Então, onde quer que você esteja, tá, nesse Brasil, e tenha prova desse concurso aqui promovido pela banca Instituto Consulpan, então, língua portuguesa aqui, esse vídeo vai lhe ajudar aqui de maneira, tá, essencial na sua aprovação, certo? Olha só, gente, antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito ou inscrito no meu canal, peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Você que já é inscrito ou inscrita, meu muito obrigado. Tá? Peço para você também me seguir no Instagram e também eu tenho um canal no Telegram que tem materiais lá que eu coloco, tá? São gratuitos. E assim, olha só, esse vídeo aqui que eu fiz, esse material, como você pode observar aqui, ó, eu coloquei em uma forma de uma apostila, tá? E isso aqui eu tenho certeza que vai ser muito didático. Aí você vai pegar essa apostila, esse material, você vai ver o meu vídeo e vai conseguir fixar conhecimentos, principalmente sobre assuntos aqui que muitas das vezes, quem sabe, você não lembra, ou às vezes não estudou mesmo, né? Assunto de língua portuguesa eu sei como é. Principalmente assuntos de gramática, às vezes não se estuda muito na escola. E chega numa banca como essa, ela cobra. Ok? Então eu fiz isso em forma de material. Aí, se você quiser este material, ele custa apenas R$ 5, tá? Você me pede ali, ó, tá? Eu coloquei meu número de zap profissional que eu uso desde o meu primeiro canal aqui no YouTube que foi hackeado, não muda, tá, gente? Então, o Pix é esse aí, meu número de celular. Se você quiser me pedir pelo zap lá, dizer, professor, mandei o Pix lá, eu quero esse material aí dessa aula recente lá do concurso do comentário da prova de língua portuguesa da banca Instituto Consulplan. Gente, é apenas R$ 5 só, tá? Preço de uma apostila aí que vai lhe ajudar. Certo? Você me envia. Caso você não queira aparecer pelo WhatsApp, eu entendo, então você pode mandar mensagem, né, pelo e-mail, tá? Que eu vou lhe mandar também, tá ok? Ah, professor, mas eu não tenho condições. Tá aqui, eu vou deixar, vou diminuir a minha imagem aqui e eu vou deixar para você bater o print da tela, tá, gente? Então, tudo é isso que eu faço para ajudar na sua aprovação, ok? Então, quem puder me ajudar, quem quiser adquirir o material, tá? Como eu falei, entra em contato comigo aí e adquira. Então, olha só, aqui esse texto, esse foi o texto que a banca passou nessa prova aqui, no a prefeitura, né? Prefeitura municipal do município de Cedro, certo? Então, vamos comentar essa prova agora. Um textão. Eu imagino que quem foi fazer essa prova aqui se assustou logo com o textão, que é uma tendência que essa banca ela tem adotado. Só que, embora eu tenha colocado esse textão, somente uma questão, vamos dizer assim, de interpretação de texto. Somente uma. E as demais questões, gramatical. Claro que tem a banca Estudo Consulpan, ela tem variado. Às vezes ela coloca textão e muita interpretação de texto, mas o perfil dela é esse de cobrar muita gramática. Daqui, ó, gente, eu fiz isso aqui, eu adaptei, tá? Porque a prova estava um pouquinho suja, então eu editei, na verdade, para ficar bem acessível com o visual que dê para você ler, certo? Aí eu vou só rolar aqui, mostrar para você o texto, eu grifei ali, ó, a parte de verde, destaquei, que vai servir. Então vamos começar aqui, veja só, um textão.
Que gênero textual é esse, professor? Já respondo para você. Caso a banca perguntasse, ela não perguntou. Esse é o gênero textual entrevista, tá? Tem sequências tipológicas do tipo dialogal, né? Então tem uma pergunta e normalmente tem a resposta. Nesse caso, tratando aqui das áreas periurbanas e rurais. Então a questão 1, que é a questão que nós vamos começar, certo? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Pedir o seguinte, ó, assinale a alternativa cujo fragmento representa a opinião da especialista entrevistada. Primeira questão, preste atenção nesse assunto que ele vem sendo intensificado pelas bancas, incluindo a banca Instituto Consulpan. Que é o que é isso, gente? Tá aqui eu coloquei para você, ó, vou explicar de maneira bem didática, mas já coloquei aqui, ó, tá? Dificilmente você vai encontrar isso aqui em algum material de língua portuguesa. Você vai encontrar aqui na minha aula. Eu já sintetizei o que você precisa saber. Então, vamos lá. Opinião é um posicionamento, é um ponto de vista que vai aparecer em um texto, sendo ele dissertativo, argumentativo ou não, tá? Uma tese, por exemplo. E o que é fato? Eu coloquei aqui, ó. Fato é o quê? Qualquer situação que seja objetiva e que aconteceu, ou seja, algo que é constatado. Então, para você, nesse tipo de questão aqui, a banca quer que você diferencie fato de opinião. E aí, o que é que você vai lembrar nesse tipo de questão? Nós temos marcas implícitas de opinião em um texto e nós temos marcas explícitas de opinião em um texto. Marcas explícitas, ou seja, as expressões linguísticas, elas se manifestam de maneira bem escancarada. Nós temos os pronomes e os verbos quando eles estão na primeira pessoa, que nesse caso aqui, tá, a questão ela facilitou muito, mas tem outras questões nesse padrão aqui que ficam um pouco mais difíceis. Então veja só, gente, eu posso transformar um fato em uma opinião, tá? Que no caso eu posso utilizar, até aqui eu coloquei o nome aqui, ó. Eu posso utilizar modalizadores de discurso, ou seja, eu posso pegar uma frase que é um fato, ou seja, que está descrevendo algo concreto, algo que aconteceu, e transformar em uma opinião simplesmente se eu usar advérbio ou adjetivo. Preste muita atenção nisso. Então, marco de opinião explícita pode ser o ponto de exclamação em um texto, quando na frase vier um sinal de pontuação, exclamação, significa que a frase é o quê? Ela pode ser, nesse caso, exclamativa, então ela está representando uma interjeição, que nesse caso pode ser um dos sentimentos, uma das emoções. Também pode ser, como eu falei aqui, pronomes e verbos na primeira pessoa, deixa bem evidente, e às vezes a banca coloca o quê? Adjetivos e advérbios. Então, quando eu digo, infelizmente, a aula já acabou, então, a aula já acabou é um fato, vamos dizer que a aula acabou. É uma frase que eu estou enunciando o fato, descrevendo um fato. Por quê, professor? Porque está, de maneira objetiva, representando algo. Quando eu coloco um advérbio, infelizmente, esse fato eu estou transformando em uma opinião simplesmente por eu usar um dos modalizadores de discurso, que é a classe de palavras chamada de adjunto adverbial. Aliás, advérbio que sintaticamente a gente chama de adjunto adverbial. Então preste muita atenção nisso. Ou às vezes, quando eu comento o filme, eu digo, olha, o filme do Rambo é muito bom, tá? Ou é bom. Nesse caso, o adjetivo, ele expressa a minha opinião. Então, são marcas de opinião. Tá aí, ó. Esse conceito vai no seu material aqui. Como eu falei, dificilmente você vai encontrar. Assim, de maneira bem objetiva, tá? Eu já fiz justamente já pensando nessas questões que podem ser intensificadas e a banca exigiu. Nesse caso aqui, eu digo que para quem estudou, lógico, a questão ela foi um pouco, relativamente fácil. Porque ó, elas abrigam mais de 50% da população mundial. Eu tenho um fato aqui. É uma informação que se baseia em dados. Na América Latina, no Brasil, 84% da população, e no estado de São Paulo esse índice chega a 96%. Aqui tudo é fato. Na letra B, como a vegetação periurbana pode contribuir para o microclima da cidade? Nesse caso aqui é uma pergunta, também é um fato, não é uma opinião nesse caso aí. Tá? C. Na literatura internacional encontra-se muito o termo cooling place, um oásis, um espaço de resfriamento.
também é um fato, porque eu tenho uma situação aqui, nesse caso, né, que o enunciado está se referindo a uma situação objetiva que aconteceu, nesse caso, certo? E é possível constatar. A resposta, nesse caso aí, gabarito é a alternativa D. Por que, professor, alternativa D? Porque nesse caso, olha só, aqui eu tenho marca explícita de envolvimento de quem escreveu esse texto, ou seja, de primeira pessoa, né? Ou seja, do enunciador. Então, eu tenho marca de opinião. Onde é que está essa marca de opinião? Está aqui pela terminação do verbo precisamos, e nesse caso fica aí implícito, está oculto é o pronome da primeira pessoa, no caso do plural. Então, nesse caso, ó, perdão, precisamos, ou seja, nós precisamos encontrar formas de viabilizar a moradia para a população nas áreas mais centrais, mais urbanizadas. Então, veja, isso aí não aconteceu. Isso aí é o quê? Uma sugestão. Nesse caso, é uma necessidade. Então, para você identificar aqui como opinião, nesse caso da especialista entrevistada, o verbo, nesse caso, vai lhe ajudar. Então, a presença desse verbo na primeira pessoa do plural, de cara você ia dizer, aqui eu tenho marcas de opinião, ok? Questão 2, tá? Então, diferencie fato de opinião, foi a primeira questão, que normalmente esse tipo de conteúdo cai muito na prova SEB ou no Enem, mas as bancas, como o Instituto Consulpan, agora eles estão exigindo. Tá aí, eu já fiz no material, tá aqui você, professor, eu vou adquirir o material, professor, mas eu não tenho como adquirir, então deixa aqui para você bater o print aí da tela e anotar depois, certo? Questão 2. Lembrando que muitas questões dessa banca, gente, às vezes tem dúvidas, geram polêmicas, né? Surge discussão por anulação, a banca né, às vezes anula, às vezes não anula, enfim. Mas vamos lá. Questão 2. Nesse caso aqui, uma questão que cobra matemática. Quem já acompanhou os meus vídeos anteriores sabe que ela costuma cobrar bastante, que é a questão dos tempos verbais. Nesse caso aqui, o verbo grifado poderia está no futuro do pretérito, nesse caso aqui, tá? Então, uma questão aqui, para quem, claro, estuda essa noção de tempo verbal, também é uma questão boa. Em essa vegetação, poderia, ou seja, aqui não se tem certeza, não se está afirmando nada. Essa vegetação poderia prover uma série de serviços ecossistêmicos. Então, aqui é o que? Uma suposição. Tá? Aqui se está criando uma hipótese nesse caso aqui, ó. O emprego do vocábulo destacado nesse contexto se justifica por indicar. Nesse caso aí, com certeza não poderia ser outra. Suposição, probabilidade, exatamente. Que poderia prover. Isso é uma suposição. Isso é uma possibilidade, isso é uma probabilidade, que nesse caso é conferida é marcada gramaticalmente pelo tempo verbal futuro do pretérito. Lembra desse tempo verbal aí? Aí aqui, claro, ela mistura com outra aqui, com outros tempos verbais, por exemplo, fato futuro em relação a outro fato situado no passado, com certeza não. B, polidez, brandura, não. Se justifica por ser surpresa, indignação, não. Nesse caso é por ser uma suposição, por ser uma possibilidade, uma probabilidade. Questão 3, terceira questão, aqui. Nessa questão aqui, gente, ela cobrou, tá? Eu coloquei aqui, ó, trecho do texto em que fica evidente o sentido desse vocábulo. É uma questão de interpretação de texto que ela cobra o quê? De você, ela exige de você extrair informação explícita do texto. Então, logo de cara, logo lá no início ó, do texto, ó, a resposta nesse sentido aqui, ó. Eu coloquei de verde aí. Tá aí, ó. Certo? Então, logo de cara, você já consegue identificar, ok? Então, aqui no texto, né, nessa entrevista, cadê? Tá aqui, ó. Tem uma oração aí, nesse caso, adjetiva, né, que vai explicar ó, sobre a importância das áreas urbanas e periurbanas, aquelas que ficam na transição entre a urbana e a rural. Tá aqui, ó. Nesse caso, entre a urbana e a rural, então
a resposta nesse sentido aí, informação explícita que cobra para você tirar do texto, tá? Nesse sentido aí não significa movimento para fora, com certeza não, nem afastamento ou separação, né? Nesse sentido, está perguntando aqui o sentido do prefixo peri, né? Próximo, nesse caso aí, perímetro, né? Inclusive tem aí a ver com a palavra perímetro, afastamento, separação, não, com certeza que tá? É a resposta alternativa C, em torno de, né? Periurbano nesse caso aí. Como eu falei, tem outras passagens do texto que você encontra, mas ele já logo no início do texto já ficou bem evidente, já daria para identificar. Questão 4. Olha o comentário que eu coloquei aqui. É um assunto que é bastante exigido pela banca Instituto Consulpan. Tem dois vídeos meus que, caso você não lembre desse conteúdo, é importante que você os assista. Olha, eu coloquei nesse título aqui, aula para Castanhal 1 e 2, embora seja para a banca Setup, gente, tá? Mas eu explico o conceito de estrutura e formação de palavras. Aqui, ó, nessa questão 4, perdão, nós temos o quê, ó? Aí a questão se trata de processo de formação de palavras. Aí, é claro, é importante que antes você entenda quais são a estrutura da palavra, né? Que a gente estuda isso em morfologia, que a palavra ou as palavras da língua portuguesa, elas têm o quê? Partes menores, que nós chamamos de morfemos. E eu explico nessa aula aqui, estrutura das palavras, eu explico os morfemos, o que é vogal temático, o que é tema, o que é radical, o que são afixos, no caso o prefixo e o sufixo, eu explico. É importante, você não vai perder nada, você vai ganhar. Eu coloquei aqui o link do vídeo, você clica, já vai direto para ele. E na segunda eu explico os processos de formação de palavras, tá? Seja a derivação e os tipos de derivação e composição, além de outros, hibridismo, tá? Justaposição, redução, enfim, tá tudo lá. Então, nesse caso aqui, embora a banca ela não exija de você, ó, qual é o tipo de o processo de formação de palavra, está pressuposto que você vai ter que saber que nesse caso aqui, ó, o processo de formação de palavra da palavra adaptação, ela foi formada o quê? Por sufixo ou sufixação. Por quê, professor? Porque eu tenho radical e acrescentou-se a ele um elemento que vem depois. Tá? Esse elemento a gente chama de sufixo, perdão, de sufixo, porque vem depois do radical, e mudando o sentido da palavra, a adaptação nesse caso. Então, nesse sentido, ó, vamos logo desconsiderar aquelas que não têm nada a ver, é outro processo de formação de palavra. Por exemplo, desbalanço. Eu tenho a palavra balanço e, nesse caso, eu tenho a palavra desbalanço, que foi acrescentado o quê? Um prefixo antes do radical. Então, não é um sufixo, é um prefixo. A mesma coisa acontece ali na alternativa C, ó, um prefixo in, prefixo. E aqui, nesse caso, a gente tem um processo de formação de palavras chamada de derivação regressiva, ou seja, a palavra perdeu um dos elementos do radical, que foi o R no infinitivo, estressar. Aí, nesse caso, fica estresse, tá? Então, é uma palavra que tem uma perda de elementos, nesse caso aí, de morfemas. Portanto, a palavra que tem o mesmo processo de formação da palavra que é adaptação, que foi formada por sufixal, derivação sufixal ou sufixação, tá? Derivação sufixal ou sufixação. Qual é a palavra? É a alternativa, nesse caso aqui, aquecimento. Bom, então fica aí a sugestão. Vídeo 1, vídeo 2. Ok? Questão 5. A banca anulou a questão 5. É difícil ela aceitar recurso, mas essa ela anulou. Qual foi o vacilo da banca aqui? Que o gabarito seria a alternativa B, tá? Só que, nesse caso aqui, distribuído, tá? Nós temos aqui, como a banca afirmou lá, que seria, ela estaria o quê? Comparando sabiá com distribuído. Só que quando a gente divide, né, as sílabas, a gente vê sabi, a, tá? Nesse caso, que a sílaba tônica mais forte é a última. Aí, quem elaborou o item só imaginou aqui, opa, pelo hiato, esqueceu que bem aqui, ó, distribuídos. Penúltima, antepenúltima, ou seja, então não é o mesmo processo de acentuação nesse caso aí, tá? Não.
Então, houve um equívoco da banca. Ela, gente, é de se espantar. Ela reconheceu e anulou. Tem que anular essa questão aí, com certeza. Bom, e aí eu coloquei um comentário. Porque, ó, normalmente, o que as bancas gostam de fazer aqui, ó, é isso. Preste muita atenção aqui, ó. Que às vezes se olha apenas pela questão da sílaba, mas veja bem aqui, olha só, gente, eu coloquei esse comentário, tá? Então, para você tirar dúvida aí sobre a alternativa que seria potencialmente correta, preste atenção aqui, ó. Então, tem uma polêmica, e esse assunto, assim, tem algumas situações de estudos da própria língua portuguesa divergentes, isso é normal. A língua é um fenômeno científico, tá, gente? É social, mas é científico. Então, o que acontece aqui, ó? Elas são chamadas de monossílabas, certo? Tá? Só que em relação quando vai se fazer a classificação na questão tônica, ou seja, se reparar a sua pronunciação mais forte, aí o que acontece, ó? Quando ela apresenta a tonicidade, como no caso lá do verbo haver, fé, tá? Então tem havia, tem aqueles que consideram que, ó, monossílabos tônicos. Presta atenção nisso. Tem outra corrente que já prefere classificar de oxítonas de apenas uma sílabas. Então, é nisso que as bancas costumam colocar para confundir a sua cabeça. Então, quando coloca lá cajá e fé, por exemplo, aí você vai dizer assim, não, mas é o mesmo processo, ó, cajá. Então, tem a última sílaba é oxítona e fé é oxítona. Aí você vai lembrar disso bem aqui. Só que tem um problema bem aí, que cajá tem duas sílabas e fé só tem uma sílaba. Então, o que acontece? Diante dessa polêmica, vá por isso bem aqui, ó, que na língua portuguesa, né, como aqui a gente tem um estudo gramatical, e esse estudo gramatical também pressupõe, né, pensadores X ou Y que vão por uma corrente Z ou H, enfim. Então, onde você vai pelo quê? Pela expressão que a gente diz de maior prestígio, por aquilo que a maioria recomenda ou atende. Então, nesse caso, mesmo que a questão seja polêmica, a primeira tese é justamente isso que as bancas como essa gostam de exigir, tá? Recomendo, nesse caso, aqui prevalece. Ó, a primeira tese, nesse caso, essas palavras aqui, elas são monossílabos tônicos, tá? Nesse sentido aqui, ó, tem mais adeptos. Ou seja, veja bem, as bancas, sabendo disso aqui, elas colocam isso nas questões de língua portuguesa para confundir você. Aí nunca, lembre, nunca observe a palavra fé e cajá, por exemplo, nesse sentido aqui, como se fosse as duas oxítonas. Você vai olhar para cajá, dividir as sílabas, tá? E você vai olhar para A e vai considerar como monossílabo tônico. E aí você vai evitar de cair nessas pegadinhas que a banca faz. Questão 6, tá? Questão 6. Está aí um conteúdo que a banca também costuma exigir frequentemente. Nesse caso aqui, tá? Trabalhar com orações subordinadas. Tá? Então, aqui, mais uma sugestão de vídeo. Meu primeiro vídeo que eu abordo sobre o conceito de sintaxe, eu explico de maneira detalhada o que é frase, o que é oração, o que é período, tá? Porque para a gente chegar aqui no período composto por subordinação, gente, a gente precisa passar por essa etapa aí, certo? Então, é importante você assistir esse vídeo. Você que porventura não lembra o que é uma frase, o que é um enunciado, por que período composto por subordinação? Aí aqui no material de novo, ó, olha o que eu fiz, ó. Coloquei aqui um lembrete para você, tá? Bem simples, bem objetivo, que às vezes você confunde o que é a oração principal, que a banca ela coloca no enunciado. Qual é a oração subordinada? Então tá aqui, ó. As orações, a gente tem orações subordinadas adverbial, nós temos a oração subordinada adjetiva, porque vai depender o quê? Da classe de palavra. Nesse caso aqui, essas orações subordinadas substantiva são as orações o quê? Que elas representam, né? Elas representam o quê? As funções sintáticas do substantivo. Então, o substantivo, por exemplo, ele pode ter a função de sujeito, sintaticamente. Ele pode ter a função de objeto direto, sintaticamente, de objeto indireto, sintaticamente, de aposto, de agente passivo, enfim. Então, é de complemento nominal. Então, nesse caso, o predicativo, ó, aqui, dependendo da função sintática, no caso aqui
do substantivo, se ele estiver aqui em uma oração, nós vamos ter, evidentemente, uma das funções dele, tá ok? Então, olha só, o que acontece aqui? Alternativa C. Preste bem atenção aqui, ó, ao verbo, tá? Vemos. Mas quando há um estudo consistente, eu tenho uma oração, porque eu tenho uma oração aqui, porque eu tenho verbo. E aqui eu tenho uma outra oração, porque eu tenho o quê? Verbo. Eu detalho isso nessa aula. É muito importante você estudar caso você não lembre. Aí vamos observar o seguinte: quem vemos? Vemos, quem vê, vê alguma coisa. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o que acontece? O verbo vemos, ele é verbo transitivo direto. A informação que vem depois, que está destacada aqui, ó, tá? Então vamos dizer, eu vou trocar aqui, ó, para você entender melhor. Há um estudo consistente, aí vemos o quê? Mas quando há um estudo consistente, vemos, eu vou colocar aqui, vemos a ligação. Pronto. Vamos dizer que a oração terminasse aqui, a ligação. Eu vi o quê? Nós vemos o quê? A ligação. Ou seja, aqui eu tenho o objeto direto, porque eu tenho o quê? Palavras que completam o sentido do verbo transitivo direto. Professor, por que eu sei que nesse caso aqui eu tenho um objeto direto? Porque aqui eu tenho um artigo feminino, que não é preposição. E eu sei que é um complemento verbal porque completa o sentido do verbo. Só que o que aconteceu, gente? Eu não tenho aqui, ó, veja, ó, quem é que exerce a função de objeto direto? Ó, o substantivo ligação aqui, ó, completa o sentido do verbo. Só que aqui, ó, completando, quem completa o sentido do verbo, tá? E aí, preste atenção nessa dica para você saber se é oração subordinada. Veja se dá para você substituir aqui, ó, por isso. Vemos isso. Isso o quê? Pronto. Ou seja, quem completa o sentido do verbo é uma oração inteira. Professor, como eu sei que é uma oração inteira? Você vai olhar e vai ver o verbo, tá aqui, ó. Ah, então essa oração completa o sentido que do verbo vemos. Deu para entender isso aí? Ficou claro isso aí? Ah, se tiver confuso o conceito de enunciado, frase, oração e período, preste atenção nessa aula, no meu canal no YouTube. Tem uma playlist no meu canal no YouTube, você vai encontrar lá, Instituto Consulpan. A gente tem muitas aulas, e vai ter muita aula ainda neste ano de 2024, tá, gente? Vai ter. Tá? Desde já obrigado por vocês que sempre assistem as minhas aulas, colocam as sugestões, eu acompanho tudo, viu? Às vezes não respondo, mas eu acompanho, anoto as sugestões, tá aqui, ok? Então vamos lá. Nesse caso, a oração aqui, ela está no lugar de quem? De um objeto direto. Então, nesse caso, qual é a resposta certa? Qual é a alternativa correta aí? Isso. Com certeza ela não tem a função de sujeito, não é de predicativo do sujeito e muito menos de complemento nominal. Nesse caso é objeto direto. Gabarito alternativa D. Ok? Fica aí a sugestão. Ao resumo. Diz quem é que tem, gente, quem é que tem paciência aqui no YouTube para fazer isso que eu faço, tá? Imagina que a gente está fazendo um curso aqui bem acessível para você. Eu estou comentando a prova, você está sabendo que normalmente a banca gosta de cobrar, e eu também estou te passando aqui resumos, né, conceitos chaves. Eu explicando, eu sei que você vai lembrar, mas aqui você vai o quê? Ler e vai especificar. A questão 7 é uma questão de sinônimo. Tá? Nesse caso aqui, vale a leitura ou a experiência de mundo de você. Se você é um leitor, sabe que na maioria dos contextos, né, no caso aqui, vacância, como nesse caso, há muita vacância em edifícios. Nesse sentido aqui, não pode ser, tá aqui, ó, edifícios. Nesse sentido aqui, ó, é vaga, tá? Então, gabarito é B. Nesse sentido, não pode ser de existência, a não ser que fosse, por exemplo, no concurso. Abriu vacância, porque o candidato X não assumiu. Aí seria, mas nesse caso aí não, tá? O sentido aí é no seu sentido normalmente denotativo, vacância, né? De surgir uma vaga e procura inoperância de jeito nenhum. Oitava questão, tá? Nesse sentido aqui, oitava questão. Deixa eu ver se eu coloquei algum comentário. Oitava questão, não, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá, no caso é de, sim, sujeito. Tipo de sujeito, que é o próximo vídeo.
tá? É o próximo vídeo da continuação dessa aula bem aqui, ó, sintaxe 2. Vou falar de tipos de sujeito. Aqui, ó, vamos lá. Questão 8. Sobre o trecho, há estudos mostrando de forma muito clara as mortes excedentes, é correto afirmar. Gente, eu vou analisar essa questão aqui, é muito bacana, eu gostei dela demais. Ah, claro, entenda assim, gostar no sentido de pelo menos ser um pouco bem construída. A resposta aqui de cara, você que estudou, você que está estudando língua portuguesa, tipo de sujeito, sabe lá, a gente tem sujeito determinado, a gente tem o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, e a gente tem as orações sem sujeito. Por isso que eu digo que os termos essenciais da oração que aparecem nos livros, nas gramáticas, classificados, no caso, como sujeito predicado, na verdade é só predicado porque a gente tem oração sem sujeito. Então, oração, caso de oração, quando é que a oração não tem sujeito? No sentido aqui do verbo haver, por exemplo, no sentido de existir. Ou o verbo fazer, ou o verbo ser, quando está se referindo a tempo. Quando eu digo faz anos que eu não te vejo. Nesse caso, a oração sem sujeito. Aí você não precisa concordar, fazem anos. Não, não existe isso. Tá? Agora, quando eu digo o professor Alessandro faz falta, quando não explica aqui no canal dele no YouTube, ou seja, quem faz falta? Quem faz? Aí você vai ver, ó, o Alessandro, ou seja, no caso tem um sujeito do verbo fazer. Só que faz tempo que eu não lhe vejo, ou seja, aí não tem sujeito, porque é um dos casos. Mais detalhe eu vou explicar no próximo vídeo. Por isso que é importante você estar inscrito ou inscrito no meu canal, que quando tem aí um vídeo novo, você ó, já recebe aí a mensagem e chegou. Então, oração principal, eu coloquei lá o conceito, tá? É a oração que nesse caso não tem a conjunção integrante. E aqui nós temos, cadê a oração principal? Tá aqui, ó. Há estudos. Há estudos. Há estudos. Ou seja, existem estudos. Pronto. Nesse caso aqui, possui verbo impessoal. Logo, a oração não tem sujeito. Corretíssimo. Não há o que discutir. Agora, olha só a alternativa B, que poderia confundir, né? A banca ela faz isso para você errar. Não é para ver se você sabe português, é para você errar, para induzir você ao erro. Tá? O termo as mortes excedentes é o sujeito da oração subordinada. De maneira nenhuma. Tá? Há estudos mostrando as mortes excedentes. Eu vou tirar isso bem aqui, ó. Vou tirar isso bem aqui. Vou tirar, vou excluir porque isso é um termo acessório da oração. Vou explicar também melhor isso provavelmente vai ficar na aula 3, tá? De sintaxe. Então a gente tem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, ok, gente? Por isso que eu acho interessante que você também me ajude, tá? Divulgue o link do meu canal, tá? Você que puder adquirir material por esse valor bem insignificante, tenho certeza que R$ 5 aí não vai fazer falta para você, adquira. Você que não puder, divulga o link, tá? Compartilha aí para que várias pessoas possam acompanhar e me ajudar nessa parte aí, ok, gente? Olha aí, ó. O termo as morte é um sujeito de oração subordinada? Com certeza não. Tá? Mostrando o quê? Há estudos mostrando. Que mostra alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, as mortes excedentes completa o sentido do verbo aqui, ó. E o que é isso aqui, professor? É um termo acessório que eu posso deslocar, tá? Para outras partes do texto, né? Seria como se fosse uma adjunta adverbial. Então, com certeza B não. Estudos exercem na oração principal função de sujeito, de jeito nenhum. Aqui eu tenho o que, ó, existem estudos, tá? Então, nesse sentido aqui, de forma nenhuma, essa oração não tem sujeito. Tá aqui o verbo haver, em um dos casos em que não tem sujeito à oração, porque ele significa existir. Lembra disso aí. E de forma muito clara, é o termo que exerce função de objeto direto. Esse, com certeza, não. Quem é o objeto direto? As mortes excedentes. Então, há estudos mostrando as mortes excedentes. Há estudos mostrando as mortes excedentes de forma muito clara, ou de forma muito clara, há estudo mostrando as mortes excedentes. Que classe de palavra é essa aí? Nesse caso aqui, esses elementos, adjunto adverbial que tem a função de advérbio. São elementos deslocados. Eu posso jogar no início da oração, eu posso jogar no meio da oração, eu posso jogar lá no final da oração. E aproveite, preste atenção, tá?
Então, às vezes, a banca coloca esse tipo de temática aí para você identificar a questão do uso da vírgula. Então, quando eu coloco, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar uma lá de verbo para você entender o que eu estou falando. Se eu vou começar aqui um texto, eu começo com a palavra atualmente. Deixa eu pegar um pincel aqui, deixa eu ver se está mais fino esse. Pronto. Aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, viu, gente? Se eu vou iniciar um texto, atualmente, aí nesse caso, nessa posição, o uso obrigatório da vírgula. Se eu coloco no meio da oração, também. Lá no final da oração, o advérbio, nesse caso, é o uso facultativo da vírgula. Coloca sim ou não. Continuando. Questão 9. De novo, tá? Oração subordinada substantiva subjetiva. Eu coloquei um comentário aqui para você lembrar, tá? Só porque as bancas gostam muito desse conteúdo, porque ele é meio confuso, tá? As funções do sujeito, do substantivo, sintática, é muito bom, é muito fácil de assimilar. Agora, quando se mistura com orações, aí o negócio fica mais sério. E aqui eu vou te dar uma dica, eu até, deixa eu ver se eu fiz isso, tá aqui, ó. Isso ajuda bastante, gente. Que normalmente quando as orações vêm, por exemplo, aqui no texto, né, para dificultar a sua vida, eles colocam o quê? Os enunciados estão em forma, os termos da oração estão invertidos, estão na ordem direta. Então é muito bom você colocar na ordem direta, isso facilita bastante. Aí, de novo, ó, é possível criar vários bolsões. Gente, essas expressões aqui, ó, é possível, tá? É possível, é viável, é conveniente, é bom, é necessário, é proibido, por exemplo, é melhor, é claro, eu coloquei aqui, ó, essas expressões de cara, você vai lembrar, opa, é aquilo que o professor colocou lá, tá? É oração, nesse caso aí, substantiva, tá? Nesse sentido que vai, em que o substantivo vai ter a função de quê? De sujeito. Então, sempre vai ficar na terceira pessoa e você vai encontrar esse tipo de construção. Na dúvida, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei, tá aqui, ó. É possível criar vários bolsões. Eu tenho duas orações aqui. Vamos lá. Primeira, tá aqui. Eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito. Segunda, está aqui o verbo criar, que está na sua forma nominal infinitivo. Então, dois verbos, duas orações. O que acontece? Ó, eu vou inverter. Criar vários bolsões é possível. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar isso aqui, ó, e transformar, nesse caso aqui, deixando de ser uma oração. Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo, gente, e eu inverti, ó. Tá aí no material. Coloquei assim para ficar de maneira bem didática. Porque eu vi que alguns vídeos que eu fiz meus anteriores, eu faço essa análise crítica, tá, gente? Eu vi que eu manchei muito a tela. Arrisquei muito, às vezes, na hora de você aprender, dificulta. Então aqui eu já organizei para você, como eu disse, o material, tá? Inclusive o gabarito está aqui também, tá? Aqui essa é a sugestão de vocês. Você sugeriu, tá? Então tá aqui. Pessoal, coloca aí o gabarito e tal, tá aí. Ok, gente? Claro, sempre lembrando que essa banca, tem questões, meu, que dá trabalho. Dão trabalho. Questões que são passivas de anulação, a banca não anula. Questões erradas que a banca considera certa e, ó, não tá nem aí, tá? Vamos lá, continuando, ó. Eu transformei a oração, nesse caso aqui, eu destransformei a oração, coloquei ele como se fosse aqui, tá? Um sujeito normal. A criação de vários bolsões é possível. Inverti, ó. Veja, eu transformei no período simples. Olha como ficou aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Ficou na sua ordem direta. Aí veja se aqui não ficou mais fácil de entender. Faça isso no dia da prova, gente. Isso ajuda bastante. Você pode fazer sem nenhum problema, até para entender. Olha a construção, olha a sentença como fica. É possível criar vários bolsões. O termo destacado na oração exerce função sintática de. Aí você fica. Que é isso, meu Deus? É possível que. Se é possível que. Você vai induzir, vai ser levado ao erro você mesmo. Não está aqui, ó. Inverta como invertir. Eu digo, eu vou tirar, vou transformar aqui no sujeito. Aí eu lembrei, tá aqui, ó. Aqui é o verbo de ligação. Isso aqui é um predicativo do sujeito, ou seja, é um atributo do
Sujeito logo, o que vem depois é o quê? Que nesse caso, aliás, o que vem antes é o sujeito. Que aqui, ó, eu tenho uma oração. Então, essa oração, tá? Que a banca diz, ó, termo destacado, na verdade é uma oração, isso aí não é termo, não, tá? É uma oração, nesse caso aí, né? E aí o que? Tá destacado. Que termo, professor? Ela destacou tudo isso aí, viu? Tá, eu grifei do jeito que tá lá na prova, ok? Então, nesse caso, exerce a função de quê? De sujeito. Lembra das dicas aqui, ó, que o professor colocou no material, tá? E lembra disso de fazer essa inversão aí, certo? Questão 9. Não acredito que já estamos na última questão. Gente, é a última, tá? Será que eu não esqueci nenhuma? Não, não esqueci não. Ok? Então tá aí, ó. Última questão. Questão um pouco confusa que a banca fez. E é uma questão que rebusca conceitos, tá? Que às vezes está lá, igual aquela questão de acentuação que quem elaborou, pensando, não, olha a cabeça deles. Elaborador de itens da banca Instituto Consulpan. Não, vou fazer isso aqui porque eles não vão acertar, que está bem escondido na gramática. Aí vem o professor Alessandro, não, está aqui, gente. Está na gramática, é esse conteúdo. Só que lá na acentuação, eles vacilaram e reconheceram, né? Isso aí é para aplaudir, é parabenizar, parabenizar. É difícil. E aqui nessa, tá? Aí eu coloquei o conceito nesse caso aqui, tá aqui, ó. Que nesse sentido é o tipo de aposto. Olha só os tipos de aposto que nós temos. Eu vou detalhar melhor esse conteúdo, como eu falei, na aula sobre a sintaxe. Com certeza vai ser a terceira. Porque o aposto, ele é um termo acessório. Ah, mas olha os tipos de aposto que nós temos. E muitas das vezes você não encontra nas gramáticas que você tem por aí. Encontra aqui na minha aula. Tá aqui, ó. Rolando. De novo, para você aí que não tem condição de adquirir um material, você vai bater o print dessa imagem, vai anotar. Eu acredito que deu para você anotar tudo que eu estou explicando. Aí tá aqui, ó. Aposto explicativo, é o aposto enumerativo, recapitulativo, comparativo, e tem uma exceção, que é justamente o que a banca quis exigir aqui nesse caso, tá? Que tem confusão aqui, tem, com noção de complemento nominal, por exemplo, o fato de que, ó, mesmo que o conceito tá aqui, ó, tem um nome próprio, tá bem aqui, ó, tá? Eu coloquei o nome próprio aqui, mas aqui, ó, veja, é a professora Denise Duarte, tá? Então, na hora que elabora o item, não pensa muito, né? Esqueceu, olha os exemplos aqui que eu coloquei, ó. Tá? Então, o que acontece no aposto especificativo? É o único tipo de aposto que, nesse caso, ele vai especificar, como o nome diz, ele vai restringir, tá? Um elemento, né, anterior, nesse caso, ou posterior, no texto, só que não precisa o quê? De pontuação. Veja, está escondido isso na gramática. Uma das exceções. Aí a banca coloca aqui o conceito e pega lá uma parte do texto. E nesse caso aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a função sintática do termo destacado na oração. A revista Consciência conversou com a professora Denise Duarte. Vocativo não é, tá? Por que não, professor? Porque o vocativo é um termo acessório da oração, normalmente é isolado por vírgula, e a gente utiliza nas invocações. Isso aqui tem, com certeza não, tá? Então, Alessandro, muito obrigado pela sua aula. Ou seja, aí você fez o vocativo. Alessandro, por gentileza, você pode publicar mais vídeo para a gente? É vocativo, Alessandro, vírgula, tá? Nesse caso. É complemento nominal, nesse caso aí. Leva você a induzir a esse pensamento, a esse conceito, né? Ah, vai completar o sentido do nome. Só que no caso, o complemento nominal, ele é precedido de preposição, tá? Aposto, nesse caso aí, é aposto especificativo, né, nesse caso aí, e sujeito não, gente, sujeito de jeito nenhum, não pode ser. Dica para você encontrar sujeito, eu já coloquei muitos vídeos meus aqui, como eu falei, vai ter mais vídeos, aula 2, tá? De sintaxe, eu vou explicar tipo de sujeito, só que eu vou explicar o que as bancas gostam de fazer, como você viu aqui, inverter, você estuda lá, às vezes, sozinho, no livro, ou às vezes um curso, sei lá,
Ah, gente, tipo de sujeito. Aí você estuda primeiro o sujeito, depois o verbo. Primeiro o sujeito, depois o verbo. Aí a banca, ela gosta de fazer isso. Inverter o sujeito. Aí o professor Alessandro te dá uma dica. Você não vai errar nunca. Tá? Para você identificar o sujeito, procure o verbo. O verbo é a base de tudo, é a base da oração. Se você encontrou o verbo, você vai encontrar o sujeito. Tá aqui, ó. Aí você pergunta, quem conversou nesse caso? Aí você já responde, professor, a revista Consciência. Pronto, você acertou. Quem conversou? A revista Consciência. Então, nesse caso, revista Consciência é o sujeito. Porque o sujeito, termo sintático, esse é o conceito sintático, viu, gente? É o elemento que concorda com o verbo. Tem o outro conceito de sujeito, mas ele é semântico, é sentido, que ele nunca te ajuda, ele não te ajuda em todas as situações. Agora, o sintático, sim. Encontrou o verbo, encontre o verbo. Pergunte quem ou o que, e aí você encontra a revista. Ou seja, a revista é o sujeito. Então, nesse caso, a professora Denise não é o sujeito. Conversou com quem? Com a professora Denise Duarte. Ou seja, aqui o que vem depois para cá é um complemento do verbo conversou. Portanto, a resposta mais aceitável nesse caso aí, enfim, é a alternativa C, aposto. Ok, meu povo? Tá aqui o material, gente. Eu deixei o gabarito aqui, ó, tá? Para você, atendendo a pedidos que você fez, tá tudo aí. Tá? Deixa eu rolar de novo aí. Gente, obrigado. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você. Eu espero já contar com você para o próximo vídeo. O professor vai ter mais vídeo? Vai sim, tá? Qualquer prova recente que eu pegar, que eu ter contato, independente do nível, tá, gente? Do nível médio, nível superior, fundamental, independente. Vai ter vídeo, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Material bem higiênico, a aula aqui, ó, não está muito suja. Aqui, esses riscados não vão no seu material. Eu já fiz justamente o que, ó, tá? Eles já vão apagados, essas informações vão apagadas. E aí, na hora que você for estudar, o material bem higiênico, tá? Com um grafismo assim, não tão riscado que você vai conseguir entender, tá ok? Muito obrigado pela sua valiosa atenção. Como eu falei, se você quiser adquirir o material, entre em contato comigo, tá bom? Se não, desde já, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo. Lembrando que a sua aprovação passa por aqui.